Olá, boa noite, Júlia, Cristiane. Não estamos te ouvindo, Cristiane. Melhorou agora? Não? Agora sim. Ah, tá bom, tava com o fone errado. Eu falei boa noite, Lara. Boa noite, Júlia. Eu vou deixar aqui no mudo enquanto a gente espera os 10 minutinhos para a sessão começar. Tranquilo. Júlia, Oi, Laura. tem problema se eu fizer só um teste aqui da apresentação, só para ver se está funcionando? Não, pode fazer, fica à vontade. Ah, bom, obrigada. Tá aparecendo perfeitinho aqui pra mim. Tenta Tá. passar o slide só pra ver. Modo apresentação? Modo apresentação. Passou? Passou. Ah, beleza. Obrigada, Júlia. Imagina.
Oi, pessoal, boa noite. Tô só esperando dar 8 horas pra gente começar, tá bom? Vocês me escutam? Sim. Sim, boa noite. Ah, boa Boa noite, noite. obrigada. Boa noite, vocês estão ouvindo? Sim, Sim, Mariana. Ah, agora que eu ouvi vocês, estava tudo mudo. como já vai dar horário, eu vou me apresentar. Meu nome é Cristiane, eu sou aluna do mestrado de Empreendedorismo e Inovação da FEA, e aí eu vou fazer a mediação de vocês aqui para a gente fazer a apresentação dos trabalhos. Boa noite, obrigada pela agenda de todo mundo. Não sei se vocês querem estabelecer uma ordem para começar ou fazer igualzinho a ordem que estava ali no programa. Fica à vontade para quem for o primeiro começar já a arrumar o PowerPoint. São 15 minutos para a apresentação. Eu vou fazer aqui o cronômetro desses 15 minutos. Quando tiverem faltando 3 minutos para acabar o prazo de 5 minutos, eu vou falar. Então, eu, eu interrompo rapidinho só para falar que está acabando o tempo. E depois que passa esse período dos 15 minutos, a gente tem 5 minutos para discussão de cada trabalho. A gente pode discutir em grupo, enfim, se tiverem dúvidas, ou eu faço as perguntas também. Então, vou deixar à vontade para quem for o primeiro para apresentar. Assim que tiver plotado bonitinho a apresentação na tela, eu começo a marcar os 15 minutos. Tá, acho que a primeira sou eu, né, gente? Então eu vou começar, tá? Tá Tá, bom. seguimos a ordem então, né? Tá. Como Eu sou vocês a última. quiserem. Tá bom. Tá. Só me avisem se tá aparecendo. A gente está vendo, Mariana, mas não está no modo apresentação ainda. Oi? A gente consegue ver, mas ele não está no modo apresentação. Então, para mim aqui ele já tá no modo apresentação. Mariana, para Oi. você deixar em modo apresentação, você vai ter que parar de compartilhar e compartilhar a tela inteira. Tá, então peraí. Deixa eu agora, peraí. Aí eu coloco screen, entire screen. Isso. Isso. Aí agora eu vou passar. Deu certo? Deu. Então, Vou tá. começar a marcar quando você estiver pronta. Deixa eu só. Bom, Estou marcando já. tá bom. Boa noite, eu sou a Mariana Trevisan Florencio, eu sou mestre em fitotecnia na Exalc e engenheira agrônoma, e eu fiz esse estudo de caso enquanto eu era bolsista do Sebrae, no programa Alho Rural. E, então eu vou falar sobre o tema Transformando a Agricultura, o papel do programa do Alho Rural no avanço de uma produção orgânica em Piracicaba. Vou falar sobre uma breve introdução, contexto e o dilema, como que foi, né, solucionando esse dilema e umas considerações finais. Esse programa Alho Rural do Sebrae, ele chama Agente Local de Inovação. Eu fui uma agente local de inovação que vai até nas propriedades para poder fazer essa inovação rural. Então, participei do primeiro ciclo, essa produtora que eu atendi, essa família, foi do meu primeiro ciclo, que foi meados de 2023, de 2022 a meados de 2023. Foi no sítio São Benedito, em Piracicaba, né, no estado de São Paulo, e ele tratou muito sobre a transição da agricultura convencional para a produção orgânica. As estrelas, eu falo, desse estudo de caso são a dona Lourdes, Aparecida e sua filha. Então, o que foi que mais relatado aí, que elas mais sentiam, né?
essa dificuldade de diversificar a produção e adaptar os produtos à sazonalidade, para poder ter uma oferta constante e mais produtos na entre-safra. Uma foto do Google Maps desse ano, a gente consegue ver em volta desse, desse quadradinho, esse retângulo que eu fiz aqui, a propriedade, e em volta a gente consegue ver usinas de cana, que é muito famoso aqui em Piracicaba, na região, e então você vê uma mar de cana com um oásis de produção orgânica, cercado certinho, né, para não ter problema, contaminação. Então é muito interessante se visitar ali a região. Contextualizando, né, esse sítio foi herdado pelo pai da dona Lourdes, que foi o Milton Lázaro. Infelizmente ele faleceu no final de 2023, né, e acompanhei o velório dele. E a história deles começam lá por 1980, que eles começam a participar da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento nos varejões daqui, produzindo. Seu Milton era metalúrgico, dona Lourdes era empregada doméstica, né, e do lar. E depois disso, depois de se aposentar, eles começaram ficar mais na parte de produção, mais na parte de produtor rural. O desafio, né, ter essa organização de plantio, gerenciar os custos e as vendas. Quando a Thaís começou, a filha, né, começou a atuar junto, as duas buscaram conhecimento, tanto a mãe quanto a filha foram na universidade aqui em Piracicaba, a Exalc, para a busca de conhecimento sobre como produzir produtos orgânicos, e fizeram essa transição em torno de 2 anos. Um dos motivos que elas falaram para mim no começo era que quando elas não tinham essa produção, no produção convencional, elas tinham uma produção excessiva de alimentos, então colocavam muito agrotóxico, inseticida, herbicida, muito químicos, e elas não sabiam escoar isso, e gerava muito desperdício. Então, essa veia, assim, de cuidar da natureza estava desde o começo, assim, lá da década de 80, para poder tentar minimizar esses estragos, né? Continuando no contexto, né, no dilema, assim, dessa propriedade, dessa família. A sazonalidade das plantas. Então, isso é complexo de lidar, porque a gente tem plantas que são nativas ou plantas que são mais adaptadas, você consegue ter por certos períodos de produção, mas não é o ano todo, tem que respeitar isso, a natureza. A gente não consegue ofertar o ano todo o mesmo tipo de fruta, a não ser que for em outros tipos de produção, e não a produção orgânica. Mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né, em todo o contexto mundial. Ter essa oferta na entre safra, é o que ofertar para o mercado quando um produto não está sendo produzido, e falta de informação, principalmente por falta dos consumidores, né? Tem essa conscientização do que é um produto orgânico. Algumas fotos do local, então a gente vê pitaia, vê com maracujá, não é sempre que se tem maracujá, não é sempre que se tem pitaia. Então, a produtora Dona Lourdes, né, plantando tomatinho dela, cereja, feijão de corda, enfim, uma variedade ali de produção que a propriedade tem. E justamente é isso, né? A produção orgânica, o que ela valoriza? A ter essa variedade e a biodiversidade. Então, trabalhar com isso não é muito fácil, fazer essa transição não é muito fácil. E o que acontece? Você ter essa produção de alimentos orgânicos, você precisa de outros métodos, não métodos convencionais, métodos alternativos. Evitar produto químico, não ter substância que pode contaminar solo, usar produtos biológicos. Então, a resposta disso, da natureza, ela demora muito mais do que se for num método convencional. Então, aí o desafio de ter esse tipo de produção. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de comer um produto de origem orgânica. Realmente muda o sabor, muda o aroma, muda a textura, é bem diferente até da hidroponia. Então, realmente é o que o autor aqui, Fernandes, fala, é um prazer à mesa. É diferenciado você ter isso. Ainda contextualizando, né, o estudo de caso. Foi interessante estudar sobre isso porque vem aumentando. Então, esse consumo vem aumentando. Então, a demanda por esse alimento nos últimos 20 anos. Mas ainda tem muita confusão do que é um orgânico realmente, de como que isso é produzido e também respeitar essa sazonalidade. Às vezes o produtor, ele não entende
a sazonalidade, a oferta do produto. Então, quando ele começa a visitar o local, quando ele começa a participar de grupos que explicam mais essa produção, ele começa a entender e respeitar. Então, ele sabe que tal mês ele consegue achar tal coisa no mercado, tal produto. Então, ele consegue entender esse ciclo mais dinâmico. Para solucionar esses problemas, entra, né, o agente alho rural desse programa do Sebrae. No caso, eu que fui o agente e que fiz estudo de caso. O que aconteceu, né? Esse agente acompanhou, né? Eu acompanhei durante 8 meses a produção deles, a propriedade, a gente vai em loco. Então, começando em 2022 até 2023, em 8 meses. E o que foi trabalhado ali dentro foi justamente esses 5 braços do Sebrae. Então, a melhoria do processo produtivo, redução de custos, o marketing, vendas, controles gerenciais e novos produtos. A gente vê que às vezes o produtor ele está bem ali, ele sabe cultivar, ele sabe mais do que eu, agrônomo, né, na minha área, porque ele é o dia a dia dele, ele cresceu com aquilo. Mas a parte de gestão, essa parte que eu acabei de comentar, é fundamental para prosperar, para eles conseguirem ter essa inovação no negócio e se manterem no mercado. Então, foi buscado, né, trabalhar todos esses aspectos com essas produtoras, que é a dona Lourdes e a filha dela, que é a Thaís. Colocando no primeiro tópico, né, melhorias de processo produtivo. Então, basicamente, a gestão do solo, fazendo isso, né, como foi feito isso? Basicamente, análise química do solo. Depois fez uma observação sobre correção, adubação do solo, isso para cada espécie cultivada, na parte frutífera, parte de olericultura, parte de hortaliças. Uma observação muito interessante é que o solo delas estava excelente. Eu nunca fiz uma coleta de solo tão bem. Eu acho que com anos que elas estavam aprimorando isso, a gente consegue ver depois o resultado. Tanto de textura do solo, biologia do solo, estava excelente. E foi entregue também materiais de planejamento de plantio, caderno de campo, também, porque faltava para essas produtoras anotarem a quantidade que foi plantado, o que foi produzido, o que foi investido ali, para você ter esse controle. Falta muito no pequeno produtor ter esse controle, esse planejamento. Lembrando que sempre foi voltado para a produção orgânica. Controles gerenciais foi trabalhado também, então foi ofertado consultoria online, justamente para apoiar são mulheres no agro, né? Então para apoiar empoderar até essas mulheres e para ter essa gestão na propriedade rural, para ter essa sucessão familiar, ter um agente ali que consiga passar dentro dessa consultoria a importância disso, porque está perpetuando do vô para o pai, entendeu? Da mãe para a filha. Então, isso uma coisa que vai perpetuar por gerações. Não foi trabalhado também essa parte. Novos produtos. O Sebrae teve uma parceria com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, promoveu o curso de batata orgânica, foi na propriedade delas, elas ficaram com as batatas, com as variedades, melhoria do solo, com os equipamentos, e também a gente, no caso eu, né, a Ali Rural, levou as produtoras para um curso que tinha em Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade da região, bem vizinha, que para ajudar elas a aprender sobre a produção de abelhas sem ferrão e produção de mel orgânico. Então, variando a cartela ali de produtos, né? Novos produtos. Na redução de custos foi falado muito sobre desperdício, enfim, de produção, né? Voltado mais para a área agrícola, mas também de vendas e compras em conjunto. Então, isso ajudou muito as produtoras, né, a poder aumentar sua barganha, né, elevar sua renda, conseguir o seu poder de negociação, vender mais, comprar com menor preço. Isso foi bem interessante para elas ali. E o marketing vendas, elas estão trabalhando agora com as mídias sociais, utilizando o WhatsApp, Business, então elas conseguem fazer cestas de produtos, conseguem ampliar melhor ali a oferta de produtos. Toda segunda-feira eu tenho a cebolinha, eu tenho um conjunto com alface roxa, alface lisa e uma cenoura. Então elas conseguem se planejar e mandar disparar isso para os consumidores delas se organizarem para ir lá buscar os produtos. E também o Instagram. E elas trabalham muito com até a conscientização. Elas sabem muito sobre agricultura orgânica. Elas contam muita história na cidade, elas são muito famosas. Então, elas fazem até esse papel mesmo de educadoras.
No começo do atendimento, a gente faz um questionário, é gerado um gráfico, e no final também a gente faz um questionário que é gerado um gráfico. Então, percebe-se que no começo, aqui no gráfico inicial, esse gráfico a gente chama de gráfico radar, gráfico aranha, estilo aranha. No começo aqui a gente vê que, em azul, com linhas pontilhadas, como que está deficiente a parte de redução de custos, né, controles gerenciais, novos produtos, e aqui em cor roxa, lilás, o que foi melhorado após essa intervenção desse agente e da parceria com o Sebrae. Todos esses 3 tópicos aqui, minutos. todos os tópicos aqui foram aumentados, né, a pontuação final, do inicial e final. Então, o próprio programa, o software gera isso para a gente tem esse controle. E, como consideração final, as produtoras realmente compreenderam a importância, né, não é só produzir, né, saber, né, a parte agronômica, a parte do que é uma agricultura orgânica, enfim, mas tem que ter a gestão eficiente disso, desses recursos, das despesas, justamente a parte financeira, separar o que é pessoa jurídica, pessoa física, as contas, para não embaralhar ali. Então, isso foi muito, muito prazeroso trabalhar isso com elas, né? Até o caderno de campo, enfim. E essas parcerias, hoje elas participam de cursos, elas participam de eventos, elas participam de palestras, e junto com o Sebrae, elas tiveram a oportunidade de participar de muitos cursos e aumentar a rede delas de contato. E principalmente ter um investimento em práticas agrícolas, em inovação, e sempre estar buscando conhecimento. É uma frase muito interessante que eu vou levar para minha vida também, mas achei legal porque assim, a história dessa família, ela nos ensina que a paixão pelo cuidado com a natureza pode ser passada de geração em geração, criando um legado de amor e preservação para o meio ambiente. Então fica de aprendizado mesmo, que dá dentro de uma cidade, uma região que tem um polo agrícola muito forte, tecnológico muito forte, a gente consegue ver a força desse agro de forma orgânica e não convencional, sendo muito bem feito e muito bem propagado. E gostaria de agradecer por participar desse estudo de caso, ter a oportunidade de conhecer essas produtoras maravilhosas e esse sítio que é o São Benedito. Obrigada. Bacana, parabéns pelo trabalho, super legal a história delas. Achei super bem escrito o trabalho, falando ali da história da família, enfim, é super legal. Eu particularmente sou consumidora de produto orgânico, realmente é diferente. Não sei se alguém do grupo tem alguma pergunta para fazer, para abrir a discussão. Cristiane e Mariana, se me permitem, eu não sei se é ignorância, Mariana, de quem sempre morou na zona urbana, mas me ajuda a entender o programa ali rural, tá? Então quer dizer que ele não é só um programa de capacitação. Ele também auxilia nas conexões, assim, pelo que eu observei, ele meio que fez assim uma conexão entre as produtoras e algumas empresas, né? Isso também faz parte do programa. Sim, faz. A gente também atendeu outros casos, teve nossa, isso foi muito interessante, foi até de sucesso, assim, o caso. A gente atendeu um assentamento em Limeira, chama Elizabeth Teixeira, e muito famoso. Então, está conseguindo fazer que eles formem uma cooperativa. E eles ainda não formaram uma cooperativa, então tem vários cursos, teve várias preparações, tudo quanto é, né, a área, porque não é fácil, não é só chegar e falar, vou montar uma cooperativa. E no início, a gente conseguiu uma parceria com uma cooperativa aqui de Piracicaba, que já vende produtos orgânicos, para eles, primeiro, organizarem a produção deles, escalonar, que é muito difícil, você não pode faltar o produto, você tem que ter um escalonamento. Então, foi explicar tudo isso durante vários meses, para eles agora estarem conseguindo vender isso para uma cooperativa, até eles conseguirem montar a deles. Então, é muito interessante você ver do começo, assim, é, é bem bonito de ver como é o progresso. Assim, o agro, ele demora muito, a diferença da indústria, né? Demora muito a responder, mas aos poucos vai indo. Igual eu falei desse solo da Thaís e da Dona Lourdes, eu nunca fiz uma análise de solo tão boa. Eu olhei e falei, não tem que fazer nada, não recomendei nada.
nada, textura, tudo nada. Eu falei, é impressionante, mas são anos, né, de transição. Então, eu como agrônomo, tudo, eu mudei um pouco meu pensamento depois desse trabalho. Legal, bom saber. Parabéns pelo estudo, a forma Uhum. como se apresenta, a tranquilidade. Oh, Parabéns. obrigada, obrigada. Nossa, gente, eu vou desabafar aqui. Eu tomei um xarope, porque eu tô com uma tosse. Eu falei, não é possível. Não tossi. Eu também tô gripada, gente. Também peço desculpa pela voz. Esse tempo É esse doido tempo aqui louco. tá É. terrível em São Paulo. Uhum. Quando eu li, eu fiquei com uma dúvida e também acho que é um Uhum. pouco até pela metodologia do programa. Só não ficou claro para mim a escala do gráfico aranha, se ela se é uma autoavaliação ou se foi uma avaliação inicial que você fez quando você foi lá e depois você fez uma final. Como que é aplicada a escala ali para fazer a avaliação? São os questionários, são vários questionários, acho que mais de 50 perguntas, em cada âmbito, né? Tem novos produtos, né, gerenciamento de marketing, vendas. Então, assim, tem vários produtos, a gente senta com o produtor e vai conversando. Por exemplo, você tem controle gerencial de alguma forma, caderno, computador, mexe com alguma planilha? Então, tem um questionário, 5 itens para cada pergunta. Então, ele vai te dando uma pontuação ali, em cada pergunta. Quanto mais para cima da pergunta, sabe, fica assim uma nota mais baixa. Por exemplo, vocês fazem reunião, tem uma parte, vocês fazem reunião mensal, vocês discutem, vocês têm reunião quinzenal. Tem gente que responde, eu não sei nem o que é isso, não faço com ninguém, eu vou na minha cabeça. Vocês têm um planejamento? Vocês falam, eu tenho, eu prego aqui num quadrinho na minha parede aqui. Então você vai fazendo junto com o produtor o antes e o depois. Entendi, Então, tem uma escala, então o programa ele tem um isso, formulário com as perguntas já pré-formatadas e tem uma isso. escala. E aí, curiosidade, as outras pessoas que avaliam os seus colegas, vocês comparam depois os projetos? Sim, porque a gente se reúne depois e a gente até pergunta, por exemplo, tem coisa que eu não sei, sei lá, atendi produtor de pato, eu falei, o que que eu vou saber? Então a gente procura ter esse intercâmbio. Então no grupo tinha engenheiro florestal, tem, né, dos agentes. A gente toda reunião a gente falava, olha, o que que eu posso ajudar, o que que eu posso levar, qual consultor que eu posso indicar. Então é um trabalho bem interdisciplinar e bem de comunicação mesmo, né? Bacana, achei bem legal. Eu fiquei com essa curiosidade quando eu vi, até porque dá para fazer depois um mapa da região, né? Se vocês Dá. trabalham ali, ver como que é cada produção, em que nível que tá, e a escala do trabalho, né? Acho que pode gerar depois um Nossa, outro trabalho futuro sim, como resultado ali do programa. Achei bem interessante. Parabéns. sim, Obrigada. obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida do tema da Mariana, ou se a gente já parte para o próximo da lista. Acho que não. Então, Uhum. vamos para o próximo. Obrigada, viu, Mariana? Parabéns pelo trabalho, super Obrigada. bonito. Obrigada. Gente, não sei. Eu confesso que eu não estou com a lista aqui. Para mim, toda vez que eu entro, eu estou olhando aqui a parte de moderação, aparece uma ordem diferente. Então, deixo aberto para quem for o próximo. A Lara falou que ela é a última, não sei se é o Afrânio ou se é a Eu Maiara. acho que sou eu. Pela lista que está no site, sou eu. Então, tranquilo. Pode colocar seu PowerPoint e aí eu marco aqui quando você estiver pronto para a gente começar. Tá bom. Achei que era eu, a Frânia, tá furando minha fila. Eita, a gente não vai obrigar. Não, mas aqui Eu já gostei dessa sala. Ei, mas eu falei que eu era a última pela lista, tá? Assim, eu aqui, ixi, Maria, vocês vão eu posso, Vou abrir aqui, ó. eu sou o único homem, vocês estão na frente. E você Pode vai ir. apresentar o da Elisa, não é, a Frânia? Ah, verdade, eu estou representando uma mulher, então eu tenho também prioridade. Pronto. E Apesar de que não aí? tem nada disso, não. Gente, deixo com vocês. Vou pegar ali. Para mim, tanto assim, de verdade, a Ó, ordem. ô, Mayara, pode ser eu? Pode. Acho que a Maiara. Pode ser a Maiara? Eu acho Não, que então vai você, Mayara, fica tranquila.
Vai você, a Vou Não, é Maiarinha que puxar a é lição de Maiara. na casa. lista tá eu, mas se você precisar Não, apresentar então se na primeiro, lista. pode Não, ir. não, se na lista tá você, pode ir você. Vamos na Maiara, e aí, Maiara, quando você estiver pronta com a apresentação, você me avisa só para eu começar a marcar os 15 minutos. Tá, eu vou colocar aqui. Aí vocês me avisam se tá aparecendo, porque eu não costumo usar o Zoom. Tá aparecendo e já tá no modo de apresentação. Tá Vou tudo começar, certo. tá certinho para mim. Posso começar a marcar os 15 Pode, minutos? quando eu mudo aqui o slide, tá mudando para vocês? Tá, Então, beleza. Então, já vou começar. boa Bom, apresentação. obrigada. Primeiro, boa noite para todo mundo que está aqui presente. Quero agradecer a presença e a atenção de vocês, principalmente do Afrânio, que foi meu coautor nesse trabalho de hoje, né? E o título dele é Estruturação de Processos Internos e a Transformação Digital como Protagonistas do Crescimento da Gama Serviços de Instrumentação. Então, só para introduzir rapidamente aqui para vocês, a Gama Serviços de Instrumentação foi fundada pelo Carlos Ribeiro. Eu até troquei o nome da empresa e do empreendedor para preservar a identidade deles. E o Carlos é um técnico com experiência em calibração e certificação de instrumentos de medição. Tudo isso aqui na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo. O Carlos, ele iniciou trabalhando como garçom e ele decidiu comprar uma bancada e um compressor para colocar em casa, num quartinho pequeno, e começar a prestar alguns pequenos serviços de calibração. Ele já tinha bastante experiência nessa área, trabalhou para grandes empresas desse setor, e ele acabou construindo uma rede de contatos grande, que acabava mandando alguns equipamentos, né, para ele calibrar, e isso foi crescendo, essa demanda, né, do que era só um serviço que ele fazia ali no final do dia, acabou tomando o tempo dele, ele teve que abandonar o outro serviço e decidiu criar a empresa. Só que, por conta desse crescimento que foi rápido, a empresa começou a crescer sem ter um processo estruturado e sem utilizar a tecnologia. E isso acabou começando a limitar o crescimento da Gama. Esse trabalho ele foi desenvolvido durante a minha atuação como agente local de inovação no projeto Alho Produtividade do Sebrae. É bem parecido com o que a Mariana estava explicando, né? Só que a gente atende empresas convencionais, indústria, comércio, serviços, né? Não é voltado para a parte rural, mas tem algumas semelhanças. É um acompanhamento totalmente gratuito que o Sebrae oferece para as micro e pequenas empresas e tem como objetivo melhorar a produtividade. Então, a gente trabalha melhoria de gestão, aumento de produtividade e redução de custo de operação. Assim como a Mariana comentou, a gente tem esse diagnóstico que para a gente tinha o nome de radar de inovação, que é um diagnóstico de maturidade da empresa. Então, nesse primeiro encontro com o empresário, a gente faz esse diagnóstico e começa a avaliar quais são os pontos que ainda precisam ser trabalhados na empresa. Esse diagnóstico avalia em níveis de 1 a 5, né? E quais já são os pontos fortes que a empresa tem, para a gente continuar desenvolvendo e trabalhando. E esse diagnóstico é bem legal, porque ele é feito nesse primeiro encontro, e depois que acaba o acompanhamento, né, 6 meses depois, a gente refaz esse diagnóstico para poder comparar a evolução, né, antes do projeto e depois de tudo que foi proposto aqui e implantado pelo empresário. Então, ele consegue ver o quanto ele cresceu depois dessa orientação. E aí a gente tem encontros individuais, que acontecem entre o agente e o empresário, e tem também encontros coletivos, que são algumas palestras, né, para promover networking e para passar alguns conteúdos que são interessantes para todos os que estão participando ali do projeto Ali. E é interessante porque a gente trabalha de uma forma muito específica e direcionada para o que o empresário está precisando, não é um atendimento engessado. A gente faz um mapeamento de tudo que pode ser melhorado na empresa, o agente e o empresário discutem, né, esses pontos de melhoria, e a gente avalia o impacto deles no faturamento e nos custos da empresa, até para ele poder entender melhor como isso está afetando a empresa e poder decidir qual que é o problema principal. Aí, a partir daí, a gente começa a criar planos de ação para solucionar esses pontos de melhoria que o empresário notou ali. E além do acompanhamento do agente local de inovação, o empresário também tem acesso às consultorias especializadas do Sebrae. Então, é um apoio bem completo, multissetorial e gratuito para ajudar na melhoria de produtividade das empresas.
Então, esse trabalho foi desenvolvido ali durante o atendimento da Gama no projeto Ali Produtividade, né? E acabou se tornando um case de sucesso que eu trouxe aqui para vocês. Então, o contexto e a realidade investigada, né? A empresa, quando eu iniciei o atendimento, era uma empresa bem familiar, o empresário trabalhava com a esposa e o filho, então era tudo muito centralizado nele, todos os processos dependiam da orientação e da aprovação dele, isso fazia com que ele ficasse sobrecarregado, ele estivesse constantemente no operacional e não pudesse se dedicar ao estratégico da empresa. E, além disso, sem o planejamento de crescimento, o espaço físico estava um pouco conturbado, né? Ele tinha tentado organizar as bancadas, mas ainda estava um pouco confuso, eles tinham dificuldade para encontrar as peças, o que acabava trazendo alguns erros nos serviços. O layout parecia um pouco poluído, e apesar deles terem um bom espaço físico, ele não era bem aproveitado. Então, o estoque da empresa precisava ser mantido em outro prédio, porque eles tinham uma quantidade grande de item, né? E isso acabava dificultando o acesso a essas peças. E outro ponto, né, é que até 2017 os orçamentos da empresa, eles ainda eram elaborados de uma forma bem arcaica, assim, né? Era tudo manual, em arquivo individual do Word. Então, cada equipamento que o cliente mandava gerava um arquivo do Word separado. Então, era um processo bem demorado e tomava muito tempo do empresário, porque ele mesmo fazia e mandava um por um. Isso, apesar dele ter esse registro, né, dos serviços e tudo mais, ele não tinha como analisar. Era um monte de documento que não tinha conexão um com o outro, então ele não conseguia monitorar qualquer tipo de indicador de desempenho. Aí, com esse crescimento, né, essa situação que a gente encontrou, surgiram esses desafios, né, a desorganização interna, o retrabalho constante, eles acabavam atrasando a entrega de serviços e os processos não eram integrados. Então, o dilema do trabalho foi como que esses processos internos poderiam ser reorganizados para que a empresa reduzisse esses erros e aumentasse a sua produtividade. Eu vou trazer aqui algumas das intervenções, né, que foram propostas ao longo dos 6 meses de acompanhamento. A primeira ação foi o endereçamento de prateleiras, foi um endereçamento bem básico, inicial, foi a nossa primeira ideia, para poder evitar que os serviços se perdessem ali, as peças fossem trocadas, por exemplo, que costumava acontecer. Então, a gente criou 3 status para esse primeiro teste ali para a produção. Era aguardando diagnóstico, aguardando aprovação e liberado para manutenção. Eles começaram a organizar as peças nessas caixinhas aqui, numerando a ordem de serviço, o nome do cliente e separando por esses status. E isso já facilitou eles encontrarem, né? Já não demorava tanto para eles encontrarem a peça e também começou a evitar erros. E aí, mais para frente, conforme eles foram se adaptando a esse endereçamento, eles criaram novos status e isso começou a ser ainda mais organizado. A segunda ação foi a distribuição de atividades. Como era uma empresa familiar, eles tinham também muita rotatividade dos outros funcionários, né? Então, quando eu comecei a acompanhar, a equipe era bem nova e eles não tinham uma distribuição clara das funções. Era basicamente todo mundo com o mesmo cargo e as mesmas responsabilidades. Então, tinha um pouco assim de bater cabeça, sabe? Sem cada um saber exatamente qual era a sua responsabilidade, o que precisava ser feito. Então, o empresário ele começou a redefinir e distribuir essas atividades entre a equipe e fez com que as responsabilidades estivessem mais claras para eles. Isso facilitou o cumprimento das tarefas, né, agora que cada um sabia o que precisava ser feito, e também aflorou a produtividade da equipe, porque como eles sabiam qual era a responsabilidade, eles começaram a propor novas formas de executar essa atividade para que a produtividade aumentasse. Outro ponto que foi trabalhado foi a alteração do layout, né? Como eu comentei, eles tinham um bom espaço físico, mas não era muito bem aproveitado. Acabava trazendo uma ideia de bagunça ali, porque era muita coisa, não tinha uma distribuição boa ali. Então, a gente propôs um novo layout e o empresário também investiu em mobiliário adequado. Então, esse espaço começou a ser melhor organizado, as bancadas começaram a ser individuais, cada um era responsável pelo seu local de trabalho,
Isso melhorou a fluidez ali do espaço, as movimentações, e a melhoria foi tão grande que eles conseguiram trazer o estoque da empresa que tinha que ficar em outro prédio e ficou alocado ali na própria empresa. Então, assim, foi uma comprovação de que eles tinham espaço e só precisavam começar a aproveitar ele melhor. Outro ponto que começou a ser trabalhado foi a gestão integrada de processos. A empresa ela já tinha um software ERP, né? Mas ele era pouco utilizado, era basicamente para fazer o cadastro de clientes, nem a parte financeira era lançada por lá. Só que aí o empresário pediu ajuda do desenvolvedor, foi adaptando algumas ferramentas e começou a utilizar o que ele podia oferecer. E a principal utilização dele começou a ser na produção, porque as ordens de serviço foram lançadas e ele conseguiu fazer uma gestão à vista lá na fábrica. Ele colocou um monitor e o sistema mostrava o status de cada serviço, né, aguardando diagnóstico, aguardando aprovação, mostrava também alguns em vermelho, né, ele conseguiu colocar um indicador de urgência para serviços que estavam mais próximos da finalização do prazo. Com isso, a produção começou a enxergar melhor o que precisava ser feito e quais eram as prioridades. A quinta ação foi a elaboração de orçamentos, né, que eu falei que era uma coisa bem manual, bem demorada. Isso também começou a ser elaborado através do sistema, então todos os equipamentos do cliente começaram a ser moldados num único arquivo, que já tinha até a marca d'água da empresa, então isso trouxe mais credibilidade e reduziu muito o tempo que o empresário levava para fazer essa elaboração. Porque o próprio sistema, além de juntar tudo num arquivo só, ele mesmo já enviava automaticamente quando o orçamento tivesse concluído. E depois disso foi uma ação de melhoria contínua, né? O Carlos, o empresário, ele continua buscando ajuda tanto do Sebrae quanto de outros consultores. Recentemente ele passou por uma consultoria para começar a estruturar o setor comercial da empresa, que era inexistente, né? Era só ele trabalhando nessa parte e acabava que ele não tinha tempo para se dedicar sozinho a isso. Então, é uma ideia que está começando a ser estruturada. E como objetivo futuro, ele quer configurar o e-commerce da empresa, integrando ele ao estoque que eles têm lá, que já tem registro, né? Para o cliente poder adquirir os equipamentos pelo próprio site. E outra ideia que ele tem é também permitir o acesso de clientes ao sistema da empresa por meio de um login próprio, para eles conseguirem acompanhar como está o andamento do serviço que a empresa está fazendo. 3 minutos, tá, Mayara? Beleza. E como contribuição em conclusão, eu acredito que o acompanhamento oferecido ali no Projeto Ali, pelo Sebrae, ele ajudou na evolução da gestão da empresa Gama, né, mas também contou com o esforço e dedicação do empresário, porque ele se esforçou para implantar tudo que a gente estava propondo e ele contou com o apoio da equipe também, né, para que essas ações acontecessem, cumprindo os planos de ação, tendo uma participação ativa, e com isso ele percebeu uma melhora muito grande ali nos processos. E também a gente fala que o projeto, né, por ser 6 meses de acompanhamento, nem sempre a gente consegue colocar tudo que a gente gostaria em prática, é um tempo curto. Mas a gente sempre planta uma sementinha da inovação no empresário e incentiva ele a continuar melhorando. Então, ele encontra essas dificuldades, né? Por exemplo, a dificuldade com a implantação de software, com a equipe recém-contratada, mas conforme ele vai implantando as sugestões, as ideias inovadoras e vê resultado, isso sempre incentiva ele a continuar buscando ideias, a buscar ajuda e continuar estruturando a empresa para que ela consiga crescer de uma forma mais organizada e mais estruturada, né? De uma forma mais saudável. Bom, era isso, gente. Obrigada pela atenção. Deixei meu LinkedIn aqui e estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada, Mayara. Parabéns pela apresentação. Até ficou com 1 minuto aí de crédito na apresentação. Eu te interrompi, já estava quase no final. Parabéns. Legal a história. Não sei se alguém no grupo tem alguma dúvida. Não vale o Afrânio, que é coautor, hein? Tô de olho. Não sei se a Mariana, se a Lara tem alguma dúvida, senão eu fiquei com algumas. Só um comentário, Mayara, que é isso mesmo que a gente sente, que no caso de você, o seu, assim, programa 6 meses, né?
O nosso 8 meses é muito pouco. A gente gostaria de Uhum. ficar mais, né? Para poder ver mais resultados. Só um comentário mesmo. Por mais que eles se esforcem, né, e tenham essa pressa para colocar tudo em prática, infelizmente 6 meses passam muito rápido. Parece que é bastante tempo, mas para tudo que a gente quer trabalhar, tudo que eles têm de ideia, acaba sendo curto. Mas é legal também, que imagino que você tenha passado por isso, mas é interessante ver eles contatando a gente depois que o projeto acaba, né, para contar que continua melhorando, que continua tendo resultado. Então, acho que é muito gratificante. Acho que gera gratidão no empreendedor. E a minha dúvida foi justamente essa: como o programa tem 6 meses, se tem alguma possibilidade de renovação? Ou você falou que ele continua buscando a universidade, enfim, como se ele poderia se inscrever em outro programa para continuar tendo suporte, porque acho que para eles é uma consultoria, né? Todo mundo aprende, né? O aluno aprende, Uhum. vê na prática, e para eles também é uma baita consultoria de coisas que eles não, oportunidade que eles não tinham enxergado por estarem muito envolvidos com o negócio. Então, se tem alguma possibilidade de renovação, não sei. Geralmente não pode renovar, né? A não ser que a empresa tenha 2 CNPJs, por exemplo. Tem empresa que tem até mais, né? Então, esses que estão interessados, eles usam o outro CNPJ da empresa e conseguem mais 6 meses. E é bem comum eles terem esse interesse em fazer mais um ciclo, até para a gente continuar trabalhando o que já começou, né? Mas com um único CNPJ, geralmente não pode, infelizmente. Entendi, senão fica lá eternamente também, não acaba nunca o Não libera a projeto, vaga para né? os outros. Não, entendi. Mas achei bem legal a história. Eu achei. Entendi que a método. Porque quando eu li os artigos de vocês, para mim, não, como não conheço o programa, que a pergunta que eu estava fazendo até era quanto ao método de coleta, mas para mim ficou claro que é muito parecido com o primeiro caso, só Sim. muda a dinâmica por não ser algo de agro. Mas tem É. uma escala, enfim. Então, achei super bacana. Para mim, eram essas as minhas dúvidas. Se ninguém tiver mais nenhuma, a gente pode passar para o. Acho que agora é o Afrânio. Mas Parabéns. obrigada, parabéns, Mayara. Ficou super legal o trabalho. Obrigada. Então, vamos lá. Boa noite para todos oficialmente. Primeiro que é um prazer estar aqui, né? Ainda mais com a Mayara. Mayara é minha parceira aí de congressos e eventos acadêmicos. Bom, eu vou apresentar um relato, né, um estudo de caso, que foi também produzido, né, em função do projeto Ali, né? Como a Só não tô vendo Elisa... só a tela, tô vendo a da Ah, Mayara sim, ainda. tá bom, eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. E agora? Eu vejo, mas não vejo na apresentação. Acho que precisa fazer aquele compartilhamento da tela inteira para ele abrir a Ah, tem que ser a tela apresentação. inteira, né? Então, peraí. É. Agora acho que se você clicar no modo apresentação aparece, que eu ainda tô vendo ele. O Zoom, ele tem Ele hora que... trava. Quando sou eu apresentando, ele também É, faz isso. Mas eu acho pois é. que agora tá na tela inteira. Ah, tá ótimo. Vou começar a marcar então os 15 Ah, tá minutos, tá bem. bom? Aí, eu não vou usar os 15, porque com a apresentação que a Mariana fez e que a Mayara fez, metade do meu já está apresentado. Pelo Ó, tá menos o... roubando, hein? Tá Ah, roubando. gente, é sexta-feira. Não, não, tô brincando. Eu vou Mas tentar fica à contribuir. vontade, fica à vontade. Não, não, Cristiane, eu vou tentar contribuir sobre outros aspectos, tá? Bom, Tá bom. primeiro, o trabalho foi produzido pela Elisa Mesquita Sanches, que é agente local de inovação, como a Mayara foi e como a Mariana é, né? E eu, como orientador, nós fizemos a coautoria para o envio para o empate. E o caso que a Elisa tratou de desafios na capacidade produtiva, no planejamento e precificação de uma microempresa, que no caso aqui a gente também,
decidimos não colocar o nome, então ela se chama Beta Terapias Integrativas. Apesar de que são todas empresas e personagens extremamente reais. Bom, deixa eu dar uma breve introdução do caso. É um negócio, é o setor, né, de medicina alternativa e complementar que tem ganhando cada vez mais popularidade, né, sobretudo aí as pessoas mais antenadas no tratamento de saúde. E a Alice, que é a nossa empreendedora aqui, né, tem uma vasta experiência em enfermagem e terapias integrativas. Fundou a Beta, Terapia Integrativas, em Santo Antônio da Alegria, né? Nós somos aqui, eu estou em Ribeirão Preto, né? A Maiara está aqui também, acho que, né? Na Grande Ribeirão Preto, né? Que a gente fala, que é aqui do lado, né? Santo Antônio da Alegria também faz parte da região de Ribeirão Preto. Então, para quem não conhece aqui, nós temos um escritório do Sebrae em Ribeirão Preto que atende a várias empresas da região. E o Sebrae é assim de maneira estadual. Então, o estado é dividido em regionais e até nacionalmente, né? Porque de maneira nacional tem os estados, o Sebrae em cada estado, que é o primeiro nível, e depois, dentro de cada estado, o Sebrae divide em regiões. E aí, em cada regional, ele tem um escritório mesmo de atuação, né? E aí, até aproveitando o gancho no ponto anterior, né? Eu não ia interromper, da questão que você levantou, Cristiane, se há condições deles voltarem, né? O propósito do Sebrae com esse projeto é que seja a porta de entrada do empresário para o ambiente de soluções que o Sebrae oferece. Além do que, o Sebrae entende que é um projeto que vai ensiná-lo a pescar, entre aspas. Então, parte-se da hipótese, né, lógico, né, parte da hipótese ou da premissa de que ao longo dessa jornada, né, como se fosse uma sprint de inovação, ao longo dessa jornada, que no nosso caso do Ali Produtividade são 6 meses e do Ali Rural 8, né, entende-se que ele vai conseguir, de certo modo, entender um pouquinho do método e depois conseguir fazer isso meio que de forma autônoma. Claro que não necessariamente essa hipótese se confirma. No entanto, que ele tenta voltar, ele quer voltar, etc. Mas ele passa a fazer conexões, né, dentro dos serviços, das soluções que o Sebrae oferece, e também conexões no próprio setor dele, porque ele passa a ter acesso a rodadas de negócio, a conhecer, enfim, abre-se muita oportunidade. E aí, voltando ao caso, né, em 2023, a Beta Terapias enfrentou alguns desafios, alguns dilemas relacionados à precificação, né, adequada. Ela estava na dúvida sobre se estava, de fato, precificando corretamente e também dificuldades aí para competir no mercado digital. O contexto, quando a Elisa chegou lá, quando a agente local Elisa chegou lá, era este, que é bem a linha que a Mayara falou, né? Eles chegam na empresa. Primeiro, interessante comentar o seguinte: é um trabalho que vai até a empresa, e cada agente local ele atende, em média, nesse período de 6 meses, 25 empresas. E aí, para você ter uma noção da amplitude estadual, nós estamos aproximadamente em 400 agentes locais, trabalhando ao mesmo tempo nas várias regiões. Isso é realidade de São Paulo, tá? Outros estados têm outras configurações. Eu, no caso, eu sou o agente orientador. Então, eu oriento 10, e aí tem uma rede de orientadores, e a turma que põe a mão na massa mesmo, que faz a coisa acontecer, são esses atores brilhantes, essas atrizes, no caso nosso aqui, né, a Maiara, a Mariana, que estão ali, né, a Elisa, com os empresários. E é lógico que o papel também é fazer conexões, como você mesma falou, acho que foi a Mariana falou, levar o empresário para um consultor que é do Sebrae, levar o empresário para um evento do setor que é promovido, levar ele para uma feira do empreendedor, para outros eventos que são, às vezes, do segmento do empresário, né? Fazer conexões. Bom, no caso da Beta, né, a questão do próprio mercado pelo autocuidado aí fez com que
a demanda aí aumentasse, né? Mas trouxe alguns desafios para ela com relação à gestão financeira, controle de custos e adaptação ao mercado digital. Esses aspectos aqui de gestão financeira e controle de custos é quase que na maioria esmagadora das MPS, né? E o desenvolvimento de um site para venda de produtos foi uma estratégia para ela ampliar o alcance, né? Só que a falta de precificação adequada naquele momento e a presença de competidores ali dificultaram ela se posicionar nesse mercado, né? Então, ela chegou a entrar, mas ela estava aí com dificuldades de precificação errada ou não adequada, né? E aí teve uma dificuldade aí no início. O projeto Ali já foi falado, não vou falar dele de novo, só lembrando que ele é um projeto que está vinculado a um programa de governo, tá? Então, nós, enquanto Sebrae, somos um ator, né? E fazendo parte do programa Brasil Mais Produtivo. O Senai participa, a BDI também, né? E aí cada qual aqui tem um foco. Nós, enquanto Sebrae, estamos focados nas micro e pequenas empresas. Um dado importante. O programa Ali, né, vamos chamar dessa maneira, ele tem verticais, se é que posso chamar dessa maneira. Uma delas, que acho que foi a primeira, é o Produtividade, que é eu, a Mayara, estamos, e a Elisa, no Produtividade. Propósito, foco, aumentar a produtividade de micro e pequena empresa, independente de setor de segmento. Mas empresas convencionais, indústria, comércio e serviço. É, vertical rural, que é o caso da Mariana. Aí o foco é empresas e propriedades rurais. Tem um outro que é o transformação digital, tem um outro que é indicação geográfica, e tem mais um agora que é o de educação empreendedora, que é para trabalhar empreendedorismo nas instituições de ensino. Bom, e este é o programa Ali, e qual foi o diagnóstico aí no caso específico aqui, né, e as oportunidades que surgiram? O principal problema foi a falta mesmo da questão da precificação, né, de uma precificação precisa, né, para ela lá, e o que estava dificultando ela se manter no marketplace, e até causando desajustes financeiros. Ela tinha também uma alta capacidade produtiva, né, ela tinha uma capacidade operacional, estava, de certo modo, com momentos de ociosidade, e baixas vendas aí, em alguns momentos, e com estoque acumulado e desperdício de recursos. Não tinha indicadores de desempenho, né, e um planejamento aí que contribuísse para ela avaliar melhor e tomar melhores decisões. Quais foram as intervenções que a Elisa, junto com a empresária, né, propuseram e desenvolveram? A participação em treinamentos e consultorias oferecidas pelo Sebrae, isso naquela lógica da conexão, né? A fim de aprimorar os conhecimentos, porque o universo da micro e pequena, principalmente da micro, muitas vezes o empresário que acumula as 4 funções do negócio, né? Ele é a função marketing, ele é a função finanças, ele é a função gestão de pessoas, ele é a função operações. E, às vezes, ele é o único. Ele é o famoso eu-presário, né? E aí ele está lá nos 3 níveis organizacionais, no tático, no estratégico e no operacional, e tudo junto ao mesmo tempo. Então, as intervenções aí, elas precisam mirar bastante o próprio empresário. Outra intervenção que foi proposta, registro de dados financeiros e uma planilha de fluxo de caixa para melhorar o controle financeiro e a tomada de decisões. E aí vocês podem falar, poxa, mas é um projeto de inovação, né? O que registrar dados financeiros e uma planilha de fluxo de caixa é inovação? A inovação na micro e pequena empresa, primeiro que ela é incremental, na maioria das vezes. Dificilmente é uma inovação disruptiva, né? E a inovação na micro e pequena, ela é aquela inovação que é uma novidade para a empresa. É uma mudança de realidade da empresa. Exemplo, o que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, para a Beta, o fato de fazer registros em uma planilha, né, de fluxo de caixa, se tornou uma inovação, porque é uma prática inovadora que ela não adotava, né? Isso é muito comum
nos nossos casos aqui. Outras intervenções, aí voltando à parte do marketing, né, desenvolvimento de ações de marketing para aumentar o posicionamento, né, incluindo aí a entrada no marketplace, num outro marketplace para diversificar os canais. E a expansão do portfólio de produtos. Quais contribuições que isso trouxe para a Beta, né? Além da participação, né, em consultorias, que isso proporcionou para ela conhecimento, ferramentas para ela melhorar, as ações, né, as intervenções melhoraram a gestão financeira da empresa, deixou com que a empresária tivesse mais domínio dos dados da empresa para tomar melhores decisões, tá? Que esse é um cenário também bem comum, né? Quando as meninas falaram do radar, né? Do diagnóstico, do questionário, porque é um questionário mesmo, como você tinha dito agora há pouco. É um questionário que é feita a coleta, é uma entrevista, muitas vezes, que o agente faz com o empresário, e o empresário vai se respondendo e vai se encaixando com base nas respostas, aí vem as notas lá do gráfico. E aí, quando você começa, muitas vezes, na primeira aplicação, o grau de maturidade está muito baixo, né? Sobretudo naquelas dimensões ali de controle gerenciais, de gestão financeira, né? Então, geralmente são os dilemas iniciais que vão ser trabalhados. Bom, partindo aí para as considerações finais. O caso da Beta demonstra, né, como uma MPE pode enfrentar desafios relacionados à sua capacidade produtiva, planejamento e precificação, né, de maneira aí usando as ferramentas de gestão e estratégias de inovação. A trajetória da Alice destaca a importância, né, da gestão eficiente, da inovação contínua e da adaptação, e da adaptação às mudanças de mercado para alcançar o sucesso sustentável. É isso. Muito obrigado em nome da Elisa também, tá? E estou Não aberto aí. gastou os 15 minutos. Aí, tá Faltaram vendo? 2. Tá bom. Obrigada pela apresentação. Achei legal aqui o caso. Achei que foi um caso. Agora eu entendi, porque quando eu li, não é bem a minha área, eu falei assim, nossa, eles estão muito parecidos, né? Agora eu entendi a dinâmica do O negócio, método é o porque mesmo. o método é o mesmo. Foi isso que quando eu estava lendo, eu falei, ué, mas está parecido. É. Acho que com exceção do da Lara, que é diferente, mas os outros 3 eram bem parecidos. Eu falei, nossa, é parecido, e eu não tinha entendido a escala, porque eu não conhecia o programa especificamente. Só uma curiosidade, aproveitando, o radar em si, né, ele foi desenvolvido pelo Sebrae lá atrás, e ele é fruto de algumas pesquisas, perdão, é fruto já de um outro trabalho que foi publicado eu falo isso porque quando eu fiz um artigo sobre o assunto, eu fui pesquisar. É um trabalho que foi publicado inicialmente lá em Portugal, que analisava micro e pequenas empresas, aí o Sebrae adaptou para a realidade aqui e montou um questionário. É um questionário de coleta de dados, né, com perguntas fechadas e que dá nota em 6 dimensões. É, eu acho que isso deve mudar no caso da Mariana, talvez não, obviamente o conteúdo das perguntas, né? Mas a lógica, eu acredito que seja a mesma. Quando eu vi, eu fiquei. Porque eu sou da área financeira, eu trabalho em banco. E a gente usa isso para avaliar o cliente em algumas esferas que a gente fala de advisor, enfim, para a gente entender um pouco o quanto que ele tá. Mas trabalha com grandes empresas, então é muito nichado quando você olha isso ali, mas o nosso é muito mais. Por isso que eu perguntei se era um auto questionário, porque no nosso a gente faz. Na verdade, a gente identifica e faz a mensuração, mas porque é um processo muito específico e grande empresa é muito mais homogeneizado. É por isso que eu tinha um pouco de dúvida quanto às escalas. Mas esse caso específico, as dúvidas que eu tinha até separado eram muito parecidas, e aí eu fico, a minha dúvida final aqui desse grupo de casos é como o empreendedor ele não pode voltar no mesmo CNPJ, e aí eu entendi que as meninas acompanham vários casos ao mesmo tempo, mas vocês têm curiosidade depois de acompanhar, porque obviamente entendo que é muito difícil, né? Se são 10 casos ao mesmo tempo que você estava explicando, muito difícil da pessoa ficar voltando para ver, mas se vocês acompanham o sucesso de alguns negócios, eu acho que do da Mariana ficou claro que ela acompanha para mim, que eu senti ali que tem um envolvimento.
Mas se esses casos de produtividade, de empresa que não são rurais, vocês depois ficam acompanhando para ver se evoluiu, se a empresa se sustentou ao longo do tempo, né? Dado que no Brasil a gente tem muita micro, pequena empresa, mas também tem um índice grande de empresas que morrem ali dentro de um período de tempo. Então, se vocês acompanham em alguns casos, ou esses que vocês fazem estudo de caso, se vocês acompanham para ver se o negócio continua prosperando. Cristiane, eu vou falar, depois as meninas complementam, tá? De maneira estruturada e não, tá? Isso é uma provocação interessante. Acredito eu que internamente isso já foi debatido, né? E possa até estar em algum tipo de projeto, mas atualmente, de maneira estruturada, como é o que você viu aqui, não. Termina o ciclo, entende-se que ele foi que cumpriu o papel que era fazer uma melhoria de um ponto zero para um ponto um, né? De um inicial para um final. Legal, na minha cabeça eu já fico pensando na riqueza de banco de dados, que eu falo, nossa, isso daqui dá Muito, para muito. se pegar esses projetos, isso dá uma dissertação de mestrado também, mais uma, só para você ficar olhando ali a É. evolução de um setor numa região, tem bastante coisa, pode perguntar, Lara. Não, sabe o que eu fiquei pensando agora, gente? Nossa, que eu estou muito curiosa com os projetos de vocês. Assim, se isso também não abriria uma porta assim até para um nicho de mercado, sabe assim? Porque se as empresas muitas vezes elas só não têm o anseio, elas até, se duvidar, elas até precisam talvez de um acompanhamento maior. Que eu estou entendendo que pelo foco mesmo do Sebrae de desenvolvimento regional, né, a própria estrutura até não daria para atendê-los, se não seria assim uma oportunidade até, né, inclusive de lucratividade, que eu não sei se o Sebrae pode ter, né, mas para uma nova empresa, uma nova empreitada. Eu acho que pode, não pode, Afrânio? Eu entendi que é uma porta de entrada para eles usarem outros Sim, produtos do Sebrae, né? Não sei, sim, acho sim. que é como se É, fosse um chamariz para o Sebrae, é, né? Quando a gente participa de algumas atividades, porque é só para deixar claro para vocês uma coisa importante, tá? Tanto eu quanto as meninas, nós somos bolsistas, tá? Nós não somos funcionários Sebrae. Então, o nosso projeto, ele é um projeto de cunho acadêmico extensionista, né? Então, nós somos vinculados ao Sebrae por meio de uma bolsa de estímulo à inovação. Somos remunerados, etc, etc. No caso das meninas, dos agentes locais, até pela demanda e pelo foco, eles são dedicação exclusiva. Nós, orientadores, não temos essa necessidade. Então, a gente tem nossas atividades acadêmicas, profissionais, por exemplo, eu sou consultor de empresas. Mas enfim, voltando ao ponto da pergunta, quando a gente ouve conversas com profissionais do Sebrae, gestores, alguns coordenadores e tal, a gente percebe claramente que é de fato um projeto de porta de entrada, né, que eles usam muito esse termo, né, para fazer com que esses empresários conheçam, né, sabe aquela questão, olha, se deixarmos como está, o empresário não vai até a gente. Então, a gente está indo até ele e ele está conseguindo enxergar todo o potencial que está tendo aqui. E aí você falou um ponto agora há pouco de desenvolvimento regional. Os escritórios estão cada vez mais olhando para as suas regionalidades, né? E trabalhando projetos estruturados para dar esse segundo momento, sabe? Do tipo, olha, então eu vou pegar o exemplo aqui, talvez, lá da cidade do meu caso, lá de Santo Antônio da Alegria. Ali está próximo de Minas Gerais, tal, então tem produção de queijo, de doces, tal. Então, pensa-se num projeto, talvez, de desenvolvimento regional dessas empresas desse segmento, né? Barretos, né? Franca, com as suas características, porque aí você dá aquela continuidade, né? Mas aí com outras soluções. Agora, o aspecto que você falou, Lara, de ser oportunidade
talvez não o Sebrae, porque é uma questão de estratégia, né? O Sebrae já tem as suas estratégias, é oportunidade, sim, para criação de modelos de negócio, de, sei lá, de startups ou mesmo de empresas tradicionais que possam surfar nessa demanda aí que as meninas falaram, né? Super legal, bacana. Não tenho mais dúvidas. É legal a sessão, aprendi bastante aqui, não conhecia tão profundamente essa parte do Sebrae, e eu acho que tem coisa aí para estudar. Se olhar direitinho e tiver acesso a banco de dados, dá para fazer um trabalho bem interessante. Mas do meu lado, dúvidas sanadas. Obrigada, ótimo trabalho. Não sei se a gente já pode mover para a Lara, que foi a primeira a chegar e a última a apresentar, então a gente está esperando aqui agora um grande finale para a Lara. Não, menino, e é totalmente diferente. Gente, parabéns, os 3 trabalhos muito legais. Assim, eu sou a estranha no ninho. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Não, não é não. Eu também não sou dessa área, não. Então, Mas aprendi assim bastante, que é tá? bom, né, gente? Porque senão fica Ó, só falando desse projeto Ali aí também. Tá olha, certinho. Tela tá cheia. Deixa eu só ajustar aqui o cronômetro que ele não zerou. Quando você estiver pronta, vou colocar aqui os 15 minutos, tá, Lara? beleza, vou te acompanhando aqui nos meus também. Tá bom. Então, pessoal, na realidade, a nossa pesquisa, ela não vai muito para o relato técnico, tá? Ela está mais para talvez um teórico empírico. A gente fez essa pesquisa que a gente intitulou aqui de Integridade Empresarial, uma análise dos resultados do programa Empresa Proética, é um programa da CGU, tá? Ela foi construída, essa pesquisa, para conclusão de uma disciplina do primeiro trimestre, na verdade, do mestrado. A gente faz, Jaiane e eu, a gente ainda está cursando ainda o mestrado em Administração e Controladoria na Universidade Federal do Ceará. E aí, nessa disciplina de Teoria das Organizações e de Metodologia de Pesquisa, os dois professores nos orientaram, tá? Doutores também da UFC. Enfim, deixa eu dar uma contextualizada aqui, só para a gente entender o contexto, né, que está envolvido o programa Empresa Proética, tá? A ética empresarial, na verdade, não é um assunto novo, né? Assim, as discussões são bem antigas, mas tomaram uma certa relevância depois ali da pós-revolução industrial, especialmente em decorrência dessas mudanças no cenário, nas relações comerciais mesmo, especialmente no engajamento das partes interessadas, tá? Então, o que que a gente vem percebendo já há algum tempo? Que gestores, e aí mais para a parte prática, né, gestores e sócios de empresas, eles estão tentando ampliar o universo ali da potencialização do lucro. E incrementando essa gestão, né, óbvio que sempre visando a lucratividade, mas também incorporando a gestão de códigos de ética, códigos morais, né, a essa administração de todos os programas, todos os processos da empresa, né, da organização. E aí, quando a gente fala, então, desses programas, e aí vindo especificamente para um programa de integridade, Santos e Paulino, por exemplo, mas vários outros autores, acabaram observando que essa preocupação das empresas com as exigências e os benefícios desses programas de integridade, de você ter um programa de integridade implantado para contratar com o poder público, mas também independente desse tipo de contratação, vem tomando uma visibilidade maior, especialmente percebida quando essas empresas aderem a programas ou pactos anticorrupção. E a gente fala então de empresas de todos os portes. Mas aí, o que seria então um programa de integridade? O que é que diferencia um programa de integridade de uma empresa do programa Empresa Proética da CGU, né? A própria CGU define aqui o programa de integridade como sendo um conjunto de mecanismos e procedimentos adotados pela organização para prevenir a ocorrência de atos de corrupção, atos ilícitos, então, né, ou fraudes, em licitações e contratos públicos.
esse vai ser sempre o foco da CGU, né? Ou, casos esses atos ilícitos ocorram, que essas empresas consigam detectá-los, interrompê-los e remediar os danos que esses atos causaram, tá? Na sociedade, em outras empresas, no próprio poder público, enfim. Ah, e aí, o programa Empresa Proética, ele vem justamente para incentivar a adoção voluntária dessas medidas de integridade, e reconhecer as empresas que se mostram comprometidas na implantação dessas ações, de prevenção, detecção, remediação, de atos ilícitos. É um programa que foi idealizado desde 2010, tá, pela CGU, uma parceria com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Aqui a gente vê, então, uma parceria do poder público com organizações não governamentais, né? E é nesse cenário que a gente acabou inserindo o nosso estudo, tá? A nossa pesquisa. Ah, trouxe aqui para a gente dar uma olhada, são dados do último, é, da última divulgação da CGU, tá, com relação ao programa Empresa Proética, e aí a gente percebe o quanto o próprio programa vem evoluindo ano a ano. Em 2015, a gente tem aqui uma quantidade de empresas aprovadas, 19, bem inferior do que foi aprovado na última edição de 2022, 2023. A partir de 2018, essas edições foram bianuais, né? Elas são sempre aqui no biênios, antes eram anuais, mas aí, independente disso, a gente vem vendo uma crescente, tá? Entre os artigos que são submetidos, os programas de integridade que são submetidos, os que são admitidos para serem avaliados e aqueles que são aprovados. Ah, no cenário nacional, a gente também consegue perceber que está bem diversificado, né? Assim, a gente tem empresas que estão sendo avaliadas, pelo menos ainda que não aprovadas, aqui é tudo que foi avaliado nessa última edição 2022, 2023, tá? Na região Nordeste, o Norte em menor quantidade, mas também aparece. O Sudeste vai ser sempre o que vai ter uma maior representatividade, mas a gente tem também menor número, mas apresentando aqui no Centro-Oeste e na região Sul. Enfim, quando a gente vai para setor, área de atuação mesmo, a gente também percebe essa diversidade, o setor de energia elétrica, a área financeira, Cristiane, saúde, telecomunicações, construção civil, então, assim, todas as áreas de todos os portes, empresas nacionais, multinacionais, que, inclusive, não licitam com o poder público, todas estão, então, tentando aderir a esse programa e tentando demonstrar que elas também atuam nessa prevenção ali de atos ilícitos, tá? Na nossa pesquisa, o que que a gente quis levantar, avaliar, tá? A gente quis investigar justamente os resultados dessa análise que a CGU fez nesses programas de integridade das empresas, que voluntariamente se inscreveram para ter esses programas avaliados lá pelo poder público, né? E para isso, a gente não ia conseguir avançar em pouco tempo, que era só ali o tempo, né, do trimestre ali das primeiras disciplinas, a gente então reduziu um pouco o nosso escopo para uma amostra das 6 empresas que naquelas edições todas, pelo menos desde 2017, que são os dados publicados, elas vêm sendo contempladas com o selo Empresa Proética em todas as edições. Então, a gente reduziu o escopo para tentar perceber assim, qual que era a trajetória dos resultados dessas empresas. E aí são essas 6 aqui que a gente está trazendo aqui. E a gente fez uma análise de 2 formas. O primeiro, a trajetória do próprio programa, e a segunda, a trajetória dos itens que foram aprovados parcialmente ou totalmente dessas 6 empresas. E aí, com relação às 6 empresas, a gente teve que limitar um pouquinho o escopo para 2018 2019, essa edição, e a segunda edição 2020 2021, porque quando a gente terminou o estudo, 2022 2023 ainda não tinha sido publicado.
Quando então a gente começou a tentar preparar a metodologia da nossa pesquisa, né, do nosso estudo, a gente acabou percebendo que a CGU se apropriou de dimensões da própria lei anticorrupção para desenhar o programa Empresa Proética. Você vê que nas dimensões da legislação, né, assim, comprometimento da alta administração, instância interna que seja responsável por esse programa de integridade, gestão de risco, código de ética, treinamentos e comunicação, controles e registros contábeis, inclusive os não contábeis, relação com terceiros, isso para contratação, então a empresa se relacionando com outras empresas, com outros parceiros, canais de denúncias, então, todos esses itens foram também apropriados aqui pelo programa, tá? Você vê uma relação direta. A gente só precisou fazer uma categorização com relação às duas edições anteriores, porque a gente não tinha um leque tão grande, eram só 6 dimensões. Para a gente tentar perceber essa evolução, né, de dimensões entre uma edição e outra, 2018, 2019, 2021 eram só essas 6, e aí elas foram sendo redirecionadas para ampliar o escopo de análise, tá? E para melhor estruturar esse escopo de análise. Então, essa foi a nossa primeira percepção, né? Assim, como o programa evoluiu entre as edições. Ah, aqui fica mais fácil a gente perceber que na primeira edição que a gente avaliou, 2018, 2019, a gente tinha 120 itens, no ano seguinte aumentou 18%, no subsequente 21%, então a gente percebe claramente uma reestruturação e talvez a CGU trazendo para uma pegada mais prática e menos declaratória das empresas, tá? Com relação às 6 empresas, e aí a gente realmente comparando uma edição com a outra, tá? 2018, 2019, 20 e 21. O que que a gente percebe? Claramente, as empresas, assim, no primeiro olhar, elas evoluíram na quantidade de itens que elas conseguiam comprovar uma aplicação dentro da própria organização. No entanto, quando a gente faz uma análise mais minuciosa, a gente percebe que em relação à quantidade de itens total, esse percentual ele não foi tão considerável, como é o caso aqui da Fleury, por exemplo. No ano na edição de 2018, 2019, ela tinha 90%, mas era 90% em relação aos itens, poucos itens, né, 18% a menos, que tinham sido avaliados naquele ano. No ano seguinte, quando a gente foi exigido pela prática, mais prática e menos declaração, aí ela já reduziu para 84%. E é o mesmo aqui, por exemplo, com a empresa Radix, e o que aconteceu com várias outras empresas, talvez aqui nesse percentual de comprovação, 3 minutos, Cristiane, nesse percentual de comprovação, a gente consiga perceber melhor. 2018, 2019, você vê uma maior quantidade de itens verdinhos, azuis, né? Quando a gente passou para a edição seguinte, que estava me exigindo, apesar de ser em um menor percentual, estava me exigindo uma declaração ou uma comprovação que a empresa realmente pratica o seu programa de integridade, aí a gente já tem uma redução aqui em pelo menos 2 itens mais significativamente. Nessas duas dimensões aqui, a dimensão número 6 é a de transparência e comunicação. E a dimensão número 5 era justamente na análise de riscos e de monitoramento desses riscos de integridade, tá? Então, esse para a gente foi um resultado até significativo, apesar da gente ter observado que em muitos outros pontos houve sim evolução, tá? Quando a gente vai comparar item a item, ano a ano, a gente consegue ver que itens tiveram uma certa evolução. O que que a gente percebeu nisso tudo? Primeiro, o a relevância da legislação, tá? A legislação nesse encorajamento, nesse engajamento da conduta ética. O segundo, ficou claro que a CGU está tentando, com o programa Empresa Proética,
tem um aperfeiçoamento contínuo, de forma que fique demonstrado, fique comprovado que tem esse comprometimento das organizações na avaliação com a promoção da integridade. 3 empresas claramente se destacaram. Todavia, em termos de quantitativo, todavia, também fica claro que na transparência e na responsabilidade social ainda há uma necessidade de um maior aprimoramento ou minimamente de uma evidenciação por parte de todas as empresas que a gente avaliou. A nossa pretensão, na realidade, era promover uma maior discussão, tá? Uma melhor percepção da sociedade, de outros órgãos, né, sobre a adoção dessas ações de integridade, prevenção e remediação desses atos ilícitos com a administração pública ou fora dela. Enfim, algumas referências que a gente usou aqui, eu agradeço e eu não fiquei devendo nem um minuto, que eu gasto tudinho. Não, foi certinho. Parabéns pelo trabalho, Lara. Achei super interessante. Não sei se alguém do grupo tem dúvida. Eu tenho uma curiosidade em relação ao resultado especificamente. Se ninguém tiver, eu vou fazer a minha curiosidade, que foi o que eu fiquei muito curiosa aqui. Eu sei que o programa ele é muito focado na transparência de prática de anticorrupção, antilícito em relação ao órgão, parece ele muito uma questão de prática de compras, mas eu particularmente achei curioso o Fleury ser o top ranqueado, especialmente porque 2021 não é com fornecedor, mas ele teve vazamento de dados sensíveis de pacientes, questões de saúde, enfim. Então, eu sei que não é a mesma esfera, mas eu achei curioso ele ter esse processo, sendo que ele foi atacado, foi vítima de cyberataque, mas assim, teve um vazamento de dados gigantesco. Se essa esfera específica dessa parte de integridade com o público, sensibilidade de informação em algum momento foi avaliado nos critérios quando você depura isso ou não, se é realmente totalmente isolado. Olha, Cristiane, acaba que talvez a tua curiosidade, né, assim, seja a mesma nossa, porque é, eu avaliaria assim, o próprio processo de avaliação da CGU, talvez ele precisasse de uma certa transparência, né? Algumas coisas, se a gente consultar lá, e os dados realmente são abertos, tá? A gente não conseguiu acesso, a gente até solicitou, mas a gente não conseguiu acesso a algumas informações, eles são sigilosos, então a gente não fica sabendo de todo o resultado, né? Você vê ali, a gente foi para a quantidade de itens que foram avaliados, que foram considerados como ok ou parcialmente ok, mas a gente não sabe, por exemplo, qual foi a pontuação que foi atingida pelas empresas, assim, a gente sabe que o mínimo é 70% de uma pontuação máxima de 100, mas a gente não sabe exatamente o que foi, mesmo nas recomendações que a CGU tem essa parte seguinte, né, de recomendar algumas ações, algumas melhorias para as empresas. Mesmo nesse ponto, muitas vezes as informações são taxadas ali, a gente não fica sabendo. Confesso que a gente não conseguiria te responder se isso foi levado em consideração. É, o que a gente sabe é que existe uma etapa que ela de fato é declaratória, mas a CGU pode pedir e pode consultar informações complementares, tá? Então, a nossa expectativa, até como cidadã, é que a CGU tenha, né, observado certos pontos ou se não observou, assim, que isso seja usado para aprimoramento do próprio programa Empresa Proética. A gente viu claramente que a CGU vem ampliando, né, nesse sentido. Também a gente sabe que isso é fato, foi publicado, tá? Que uma vez uma empresa tenha ganho, né, tenha sido contemplada com o selo Empresa Proética, ele também pode ser cancelado. Então, assim, e isso está claro, já foi publicado. Não vou conseguir agora de cabeça te dizer qual foi a empresa. Eu acho que não foi a Fleury, mas tem empresa que ganhou e perdeu. Entendi, obrigada, porque realmente para mim ficou bem. Eu falei, ué,
Fleury com a maior nota. Eu achei curioso, até eles terem nota maior que a Natura, por exemplo, quando eu estava lendo. Eu falei, nossa. E aí eu falei, devem ser alguns critérios muito específicos dentro dos itens, quando eu estava lendo o relatório, que quando eu li, para mim, não ficou claro, mas eu entendi que não é claro também no portal, e eu entendo a sua dor, porque a minha pesquisa é muito focada ali em parte de destinação de imposto de renda e tudo mais, e eu também tenho dificuldade em alguns dados públicos quando eu estou pesquisando ali para fazer a minha dissertação, que carecem de mais informações também. Então, entendo a sua dor e eu só achei contraditório, assim, quando eu estava lendo, eu falei, nossa, não seria minha aposta. Mas foi super legal ali, quando eu li, eu falei, bom, algum motivo tem. Era isso que eu estava curiosa desde quando eu li, mas era só a minha Mas única dúvida. se você me permitir, aí eu não estou nem deixando nem a Mariana nem o Afrânio falarem, mas se você me permitir, assim, tem dois pontos que são, para mim, ficaram claros. Acho que para a equipe toda. Uma coisa é você saber o que a empresa faz ou o que a empresa não faz. Outra coisa é o que ela comprova, né? Assim, ou que ela não consegue comprovar, ou que ela comprova melhor. E aí, assim, não, esquece, eu não vou dar minha opinião com relação a isso. É difícil, porque subjetivou uma coisa que deveria ser objetiva, né? Foi essa sensação que eu fiquei, assim, o programa é legal, acho que a intenção é excelente, Sim. mas eu senti que ficou subjetivo algum critério que deveria ser um pouco mais objetivo, assim, foi por isso que eu achei contraditório. Não sei se a Mariana ou a Fran tem algum comentário adicional em relação a isso, mas foi o que eu mais achei diferente quando eu estava vendo a pesquisa. Não? Eu acho. Não, não, só para Quem vai fazer complementar, pergunta difícil? a, a, a a administração pública ela tem muito a evoluir ainda, né, com práticas de administração, né? Então, e olha que nós estamos falando de órgãos que, que deveriam ser já referência, né? Mas eu acho que também faz parte da nossa maturidade enquanto nação, né? Um pouco isso. Isso. Mas aí, a Acho que Lara tá ter uma aí. iniciativa inicial e ela vai evoluir É, e, enfim, acho que com o tempo evolui. as Laras da vida, todas as outras guerreiras aí estão aí para isso, né? Para fazer a coisa evoluir. No mínimo É, trazer luz, né? Igual tá trazendo agora, né? é Era o que isso. eu ia dizer, Afrânio, assim, no mínimo você coloca ali Uma luz, assim, de que é o fato, papel. são, assim, quando a gente pesquisou, o nosso segundo desafio, além dos dados, né, foi justamente assim uma base, um referencial de comparação com outros estudos, tá? Assim, a gente quase também não encontrou outros estudos semelhantes assim sobre o programa. Eu particularmente conhecia muito pouco, assim, quando você começa a se debruçar é que você, não sou especialista, mas é quando você começa também a entender algumas coisas, fazer alguns questionamentos que nem o da Cristiane que ficou sem resposta hoje. Mas é bom que vai evoluindo, né? Entendi que é bianual, vamos ter aí um novo processo. Círculo, né? Sim. É, eu acho que para as empresas também, pensando do lado de administração privada, eu acho que para as empresas é importante porque tem uma série de outros relatórios, né? Ainda mais quando você olha SA3M, enfim, que tem lá o GRI, que tem o Easy da Bolsa. Então, acho que para eles é importante evoluírem também nesse tipo de prestação, porque tem ali relatório de acionista, relatório para investidor, como você atrai mais captação. Então, enfim, acho que tem um caminho para seguir aí para ver como que eles têm um interesse também, as empresas têm um interesse financeiro, é rentável para elas colocarem essas informações e trabalharem para prevenir esse tipo de coisa, porque isso gera retorno financeiro, né? Não é só uma questão de boa intenção. Obviamente que a gente espera que também traga benefício para toda a sociedade. Com certeza. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente cumpriu a missão, faltando 3 minutos aqui para o horário da sessão. Obrigada a todo mundo, parabéns pelos trabalhos, aprendi bastante aqui nessa sessão com todo mundo.
boa noite, parabéns todo mundo por ter sido aprovado aqui para apresentar no Emprade. Obrigada. Obrigada, Cristiane. A Fran, Obrigada, um abraço, gente. Boa Mariana. Obrigada, parabéns noite. para todo Obrigado, mundo. viu? Parabéns para todo Parabéns. mundo. Tchau, Obrigada, Parabéns tchau. pela tchau. Um condução, Obrigada, abraço. Cristiane. pessoal. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigada, Obrigada, Júlia. Um Júlia. Boa abraço. noite. Tchau, tchau. Tchau.